várias vezes. Nós já ouvimos dela que tem hoje, a cabeça não funciona direito hoje, né? Passando por certas coisas hoje, diversas vezes. Mas que bom saber que a missionária passa por tudo isso e continua servindo ao Senhor. Isso é que é importante. Não combinei nada com ela sobre o assunto que o Senhor me trouxe à memória nesses dias. E eu queria pedir aos irmãos que abrissem sua Bíblia, que a gente já falou um pouco sobre isso, tá? Filipenses capítulo 4, versículo de 4 até 9. Você abriu sua Bíblia, você, por favor. Olhe para mim. Para mim, olha para cá. Que você for achando, você vai. Sabe uma coisa, irmão? Isso é uma coisa também que está no meu coração. Bem? Todos encontraram? Filipenses capítulo 4, versículo de 4 até 9. Tá? Eu quero dizer para os irmãos, que eu também estava em casa também, pensando nesses dias, que nós temos enfrentado dias difíceis. A gente sabe muito disso. E os dias difíceis têm estado na igreja conosco também. A gente sabe muito bem disso, não sabe? Pronto. Todo mundo sabe que nós estamos enfrentando dias difíceis, sabe? E principalmente nos dias de hoje, você tem encontrado muita coisa que no passado seus pais não sei se você era igual a mim, seus pais lhe quebravam no pau mesmo, desculpa, a expressão é só essa mesmo, porque isso está errado. Ele dizia pra gente, se isso acontecer novamente, eu pego amanhã, ele quebro de novo, tranquilo. E eu me lembro que eu tomava a surra do meu pai, que até outro dia doía. E agora doeu, sabe? Por conta das coisas que de fato eram erradas. Hoje, o que era muito errado no passado, hoje não é mais. Pode fazer o que bem entender. Então, nós estamos vivendo tudo isso aí. E as igrejas também estão padecendo por conta de coisas acontecendo de nós internamente. Mas o que me deixa feliz é que saber que nós também estamos enfrentando um problema como esse. Deixamos de ser igreja, nem tão pouco abandonamos o nosso Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Nós estamos vendo de fato que temos visto coisas terríveis que a gente não sabe nem como explicar isso direito. Mas nós precisamos confiar no Deus em que escolhemos para servir. Aliás, Ele é único. Isso? Ele é único. Tá bom? Ele é a rocha que no mundo, onde todo mundo julga que tem uma rocha para segurar, e quando você pega com uma areia escorrendo pelos seus dedos, Ele é a rocha que a gente segura e não quebra. Tá? Então, seja qual for a circunstância, está escrito assim a palavra de Deus. Eu queria que você lesse, eu sempre faço isso, depois da leitura, o versículo 4 apenas, tá bom? A igreja lê esse versículo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, ele disse, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, que é honesto, tudo que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, isto pensai. Que também aprendestes recebestes, ouviste e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será conosco. Amém? Versículo 4, por favor. Pronto. Eu queria ver se na Bíblia de vocês, o início do versículo 6, a minha Bíblia está escrito, não estejais inquietos. Na de vocês está escrito o quê? Alguma outra colocação não ser inquieto? Como? Ansiosos.
É mais ou menos o que eu quero falar nessa noite. Mas já adianto que, cientificamente falando, não entendo nada sobre o assunto. Cientificamente falando, você está diante de um cidadão 100% leigo. Ouvi os comentários por aí que esse é o mal do século. Mas o apóstolo Paulo falou lá adiante, bem atrás, que já existia isso. Então não é do século. A ansiedade sempre existiu. Você pode dizer para mim, Joel, de fato, esse é o assunto que não bate comigo. Eu não sou ansioso. Eu estava pensando em casa, quando eu vejo o meu filho saindo para a escola, ele fala, a última aula é 12h40. Aí eu calculo, você deve estar em casa? Eu fiz um cálculo, esse. Nem te conto o cálculo que Nilda faz. Nilda é 20 vezes pior do que eu. Eu faço o cálculo, vim 12h40, ele estuda ali no São Caetano, ele deve chegar em casa o quê? Vou colocar 1h20, vou colocar 1h30 para ficar tranquilo. Aí um dia eu disse, eu estou tranquila, ela disse. Aí deu 1 hora, não chegou, disse, está tranquila. Cadê esse menino, rapaz? Desce ali, vê se chegou. No portão, eu digo, descer no portão vai adiantar o quê? Descer dali na escada no portão. Aí você descobre se você é ansioso, isso aí. Sai seus filhos para estudar, marido para trabalhar, mulher, esposa. Olha, eu tô saindo, viu? Eu chego em casa 1 hora da tarde. Espere chegar 2 horas, você vai descobrir se é ansioso ou não. Deixa chegar 2 horas, 1 hora depois. A gente descobrir se a gente tem essa... Tem que estar, meu Deus, feito isso tudo. Tal. E quando você sabe que ele vai pro lado da Avenida 7, Liberdade, aí, sabe? Avenida 7, a Liberdade, sabe que é para aquele lado ali, logo ali, deve demorar mais um pouco. Mas o apóstolo Paulo, quando ele estava falando sobre esse assunto, na igreja de Filipenses, lá na cidade de Filipos, ele, de fato, o apóstolo Paulo amava a igreja. Amava, de fato. A igreja de Filipos, o apóstolo Paulo tinha um carinho grande por essa igreja. Tá certo? Outra coisa que me contaram, claro, eu estava assistindo também, e a ansiedade, além de alguém dizer que é o mal do século, sabe? Ele disse também que os meninos, os bebezinho, já nasce agoniado já. Eu não sei se ainda acontece isso hoje, porque não é mais do meu tempo. E as crianças nascem com os olhos fechados. Ainda existe isso? Pois é, já nasce com o olho aberto, né? Diz que antigamente o médico dava um tapinha para ele chorar. Ele nasce com o olho aberto e fala, o médico não me bata não, irmão. Ele já nasce já agoniado. Não toque em mim. Ele já diz logo, já com o olho regalado, olha, não encoste em mim. Quero que você saiba já do jeito que eu nasci. Já nasceu preparado, já. Toque em mim não. Os meninos já nascem, sabe? Eu estava pensando em casa, perguntar a João no Maharim se Simon não fez isso. Então, o apóstolo Paulo, ele amava demais a igreja para eu tentar chegar aonde eu quero com vocês. Amava. Lá na cidade de Filipos, era uma igreja que Paulo tinha carinho assim, fora do, sabe? Ia fora do comum. Ele não tinha aquele, eu amo essa igreja, amo mais o de cá. Não, porque a igreja de fato se alegrava com isso. Paulo se estressou, sabe? Ficou agoniado, definhou, ficou doente quando o assunto era a igreja de Corinto. Inúmeros problemas. A igreja de Filipos também tinha problema, mas problema diferente, e Paulo se alegrava com o jeito daqueles irmãos conduzirem a igreja. De que maneira servir ao Senhor. E eu queria que vocês abrissem para mim, por favor, eu vou tentar ser aqui no meu rascunho de 8 minutos. Meu rascunho, tá? Obrigado, Lima. Eu queria que vocês voltassem um pouco, no mesmo Filipenses, capítulo 1, 3. Filipenses 1, 3. É aí mesmo, a gente vai ficar aí mesmo no Filipenses, tá bom? Que aí fica mais fácil para a gente não perder muito tempo abrindo a palavra de Deus, a Bíblia. O versículo 3, ele fala, eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Toda vez que Paulo orava, lembrava da igreja de Filipos, ele se alegrava, ele chorava, ele se regozijava no Senhor. Ele sabia que a igreja estava caminhando. Ele sabia que a igreja estava caminhando. Paulo amava a igreja na cidade de Filipos. Igreja que foi por ele montada. Ele que foi responsável por estar lá como missionário. E a igreja na cidade de Filipos aconteceu porque ele esteve lá como missionário. E a igreja foi fundada. Tá certo? Outra coisa que Paulo fazia.
quando ele falou sobre a igreja de Filipos, ele se alegrava demais com como estava caminhando a igreja, mas a igreja também enfrentava problemas. Isso eu quero que você veja, por favor, ainda no versículo 1, ou no capítulo 1, versículo 15. 1:15. Deixa eu ver se é esse mesmo. Filipenses 1:15. Presta atenção. Quando Paulo escreve as suas cartas às igrejas, irmãos, e ele conta o que está acontecendo nas igrejas, quer de ruim ou bom, ele está falando internamente, é dentro da igreja. Ele não está citando o ao redor, o mundo. Ele fala dentro da igreja. As suas cartas eram para a igreja. A palavra do Senhor, quando chega para nós aqui hoje, é para nós aqui hoje. Pode ser que alguém esteja hoje pregando sobre o mesmo assunto, mas o que o Senhor quer falar para nós hoje, de ansiedade, é aqui dentro, nosso arraial, o nosso pedaço. Então ele diz o seguinte, que na igreja de Filipos, também existia isso. Não era uma igreja que ele se alegrava demais, mas a igreja também tinha seus percalços, seus altos e baixos, tá bom? No versículo 15 ele fala, verdade é, ele disse que a igreja estava caminhando muito bem, pregando o evangelho, todo mundo se alegrando, porém, dentro da igreja, é verdade também, alguns pregam a Cristo por quê? Por inveja e porfia. É verdade que dentro da igreja, olha só que situação, a igreja caminhando muito bem, ele disse, é verdade que na igreja também tem aqueles que pregam a Cristo por inveja ou porfia. Mas outros de boa vontade. O verso 16, ele diz o seguinte, uns por amor, olha só, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Ele está dizendo que tem na igreja oposição, alguém contra ele, colocando em xeque, sabe, até o seu chamado como apóstolo. E a gente sabe que isso existiu. E Paulo disse, não quero nem saber do jeito que pregam. Ele continua dizendo na palavra, não quero nem saber como pregam. O importante é que preguem a palavra. Cristo é único. Mas quando você cita a vida de Paulo, e ele fala sobre esse assunto, que nós vamos ler agora, ele fala, não estejais inquietos, ele instruindo os irmãos. Aí a gente fica perguntando, mas quem é Paulo para falar disso de ansiedade, né? Conhecendo o cidadão, a gente conhece um pouquinho, esse homem tinha motivo de sobra para ser o primeiro ansioso, o primeiro estressado, o primeiro inquieto. Porque Paulo, ele não tinha muito tempo de sossego. Quando ele vencia uma tempestade, a outra já estava anunciando em cima dele. Era assim. Paulo nem sequer dizia obrigado, antes de ele falar Senhor, a outra já estava na porta. Ele vivia essa vida o tempo todo. Paulo não tinha sossego. E como é que um homem desse fala, não estejais ansioso, nem inquieto por coisa alguma. Manda-se a carta para ele. Olha, Paulo, nós ficamos sabendo, o cidadão aqui, o irmão em Cristo que mandou a carta, que foi lá falar com ele, sabe? Chamava-se Epáfras, tá? Era ele a pessoa que era responsável em levar os assuntos da igreja de Filipos e Colossos também, para Paulo saber como estava a igreja. Então, quando ele chega lá, Paulo manda aquela carta com aquela, como é o nome? Aquela paz. Os irmãos, fiquem tranquilos, sabe? Não se estresse nenhum de vocês. O que é isso, gente? Sabe? Imagine o homem daquele jeito, naufrágio, escárnio, chicoteado, dado como morto, várias vezes. Paulo fala, calma, calma. Calma, ele diz o seguinte, no versículo 4 agora, de Filipenses 4, certo? Regozijai-vos, olha o que ele diz para a igreja de Filipos. Gente, a gente está aqui no capítulo 4, não é isso? Pronto, o capítulo 4 encerra, não tem 5. É uma carta que durou não sei quanto tempo, mas na Bíblia são 4 capítulos. Ele chega, já para terminar o que está faltando na carta, ele já vai dizendo
Sabe o que eu tenho para dizer a você a respeito sobre isso? Alegre-se do Senhor. Aí ele repete, outra vez vos digo, alegre-se do Senhor, regozijai-vos sempre, tenham alegria a todo tempo. Quer que eu saber mais de uma coisa? Eu vou repetir. Ele fala de novo, alegre-se no Senhor, 2 vezes. Alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor, sabe? Saiba que você tem um Deus que pode tudo. Saiba, o apóstolo Paulo, que você tem um Deus que pode cuidar de você em tudo. Não, aí ele regozijai-vos sempre, seja a vossa equidade. Equidade é a sua sinceridade, conhecida por todo mundo. Você é aquilo. Se alguém te vê hoje, Paulo estava dizendo, eu conheci o irmão, é assim. Ou 1 ano depois, o irmão não mudou, é a mesma coisa. Paulo está dizendo, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Seja você assim. Se você andar desse jeito, assim vai acontecer. Sabe por quê? Ele diz no final do versículo, perto está o Senhor. É como se você vivesse o tempo todo sabendo que daqui a 1 hora você vai ser arrebatado daqui. Você vai ser levado daqui. Você vai ser conduzido à presença de Deus. Então, seja a vossa equidade notória a todos os homens, que todos saibam quem de fato você é. Perto está o Senhor. Isso é Paulo dizendo. Eu queria saber, eu fiquei em casa pensando, tentei associar a vida de Paulo, mas Paulo dizendo, sabe, é uma coisa meio, podemos dizer, meia louca, mas é espiritual e é verdade. Ele diz o seguinte, no que diz respeito à ansiedade, por favor, abram a Bíblia de vocês aí, ainda em Filipenses, fique aí mesmo, por gentileza, abram a Bíblia, foi o pastor que disse domingo, terça-feira, que ele que disse, o pastor pode ir. Filipenses 2:3. Queridos, a igreja de Filipos tinha isso aqui, ó. Filipenses 2:3. Vendo? Vou ler aqui para os irmãos, viu? Nada façais. Imagine, se Paulo manda uma carta para a igreja, ele não está falando para ninguém diferente fora da igreja. Não era para ninguém diferente, era interno, era para a igreja. Então, quando ele fala, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha só, a individualidade estava dentro da igreja. Quando ele fala que alguém vai contra ele, julgando que ele não fala a verdade, tem os irmãos que ele está dizendo que está agindo da sua própria maneira. Primeiro eu, depois eu e depois eu. Paulo orienta a igreja a não agir assim. Aí ele conta, ele cita o que Jesus fez. Mas por humildade, cada um considera os outros a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu. Estava acontecendo na igreja de Filipos, com tanto amor que Paulo tinha, essa coisa do que é meu, é meu. Não dá para dividir com ninguém. Farinha pouca. Então Paulo escreve sobre isso. Sobre isso. Está vendo isso aí. Aí ele conta o exemplo de Jesus no mesmo capítulo 2. Olhe para Jesus, o que ele fez. Olhe a condição em que ele estava, filho de Deus, sacerdócio real, unigênito, sabe? Abriu mão de ser quem era, amor. Então Paulo instrui isso aí. E ele diz que Jesus fez tudo isso na humildade e no final ele foi exaltado de tal maneira, não é isso? O nome dele está acima de todo nome, por causa da sua humildade. Então Paulo estava dizendo que contenda, que individualidade, que avareza também, o que é meu, não era necessário acontecer na igreja. Mas ele estava muito feliz pela igreja. A igreja enfrentava as suas dificuldades, tá bom? Outra coisa, irmãos, ainda em Filipenses, agora 4:2. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Filipenses 4:2. A palavra de Deus é na Bíblia aí, né? Rapidinho, tá vendo? É só mudar de página, que aí a gente não tem tempo. Tá bom? Pronto, 4:2. Quando o irmão ou os irmãos estavam conversando com Paulo e ele escrevendo a carta para mandar,
Alguém disse que na igreja também estava acontecendo uma coisinha pequena. Na verdade, também eu não pesquisei, não, sabe? Porque pensa numa pessoa inquieta, sou eu. Assunto, estou inquieto. Não pesquisei, não, mas ele diz o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Os irmãos sabem quem eram essas pessoas? Evódia e Sintique? Sabe? Alguém sabe, não? Não? Pronto, então vai para o versículo 3 que você vai saber quem é. Alguém lê, por favor? 3. Lê, versículo 3, pode ler. Lê alto, lê alto. Como? Quem está lendo? Aí, pronto. Evódia e Sintique eram duas mulheres, servas do Senhor dentro da igreja, mas estava acontecendo alguma coisinha ali que, sabe? Por favor, ajuda essas irmãs, Paulo estava dizendo. Evódia e Sintique. Sabe? Podia ser até a missionária, a esposa do pastor também, se estiver lá, né? Não é isso? E a terceira pessoa mais importante podia ser a tesoureira, sei lá. Aí, mas Evódia e Sintique. Paulo disse, não, ajuda essas irmãs, porque elas são companheiras fiéis no ministério. Mas as irmãzinhas estavam acontecendo alguma coisa e não sabia o que era, entendeu? Ali no meio. Eu não fui pesquisar não, porque se eu fosse pesquisar saber de mulher, pense numa confusão que ia ter. E deixei de lado. Deixa para lá. A coisa miúda, pequena, Paulo instrui. Fala para os irmãos lá, do companheiro, ajudar essas irmãs em oração. Fala para elas o quê? Olha o que ele disse, pede para elas que sintam a mesma coisa, andem no mesmo projeto, porque na verdade parecia que estava, né, alguma coisa desviando do caminho entre as duas. Então traz para cá de volta, ora por elas, ajuda para que elas voltem para cá. Queridos, eu estava ouvindo na internet, mas era a mensagem de um pastor, certo? Eu confesso que quando ele prega, está escrito lá no YouTube, hora e 15 minutos. Ele passa 45 minutos contando as histórias, aí depois ele passa mais 30 minutos pregando sobre o assunto, depois ele passa o resto do tempo contando as histórias. Aí eu fico pulando. Deixa eu... rapaz. Aí eu vou aumentando, quero ver isso aí. Falou que duas irmãs se encontraram num ponto, sabe? Olhava assim para as irmãs, pareciam irmãs gêmeas, crente, bonitas, sabe? Bem arrumadas. E aí o assunto, o ônibus demorou para as duas. Parece que estavam tão ligadas na outra que o ônibus era o mesmo. Elas iam para o mesmo destino, eu acho. E elas começaram a conversar sobre o assunto. Conversando com uma pessoa e a outra conversando com outra pessoa. Sobre o evangelho. Aí uma descobriu que a outra também... Opa, é crente. Os irmãos, as pessoas que ela estava conversando, o ônibus chegou e eles pegaram o ônibus. Pronto. Embora. Aí o assunto continuou entre as duas. E ela disse, elas conversando com a outra, poxa, que bom que a senhora serve ao Senhor, né? Aí uma falou, paz do Senhor, estendeu a mão, a outra falou, paz de Deus. A outra disse, não é crente. Quando o assunto estava muito bom. Aí quando era pouco, que bom saber que a irmã é crente. Estendeu a mão, paz do Senhor. A outra falou, paz de Deus. Quer dizer, você sabe que, né, não tem uma diferença? É igreja, gente, placa de igreja. Aí um olhou para o outro assim, não é crente. Aí vamos para cada canto. O ônibus não era mais o mesmo. Não, eu vou pegar aquele ali. Não, eu vou pegar o de cá agora. Mudaram. Então ficou aquela, sabe? Então Paulo estava dizendo, ora por essas irmãs para que elas sintam a mesma coisa. Sabe, esqueçam as suas indiferenças e sirvam ao Senhor. Está entendendo, gente? Pronto. Aí Paulo fala agora, estejais ansiosos. Olha Paulo, rapaz. Por coisa alguma. Aí ele fala, antes, ele dá a mim e a você um conselho prático. Fazendo isso, nós vamos controlar e vencer a ansiedade tranquilamente. Ele fala, antes as vossas petições sejam em tudo, conhecidas diante de Deus. Ele está dizendo que quando você estiver passando por uma situação como essa, seja qual for, abra a sua boca. Berra, fala para teu Deus, eu estou assim.
Eu estou passando por isso aqui. Você fala na oração, meu Deus, tem um negócio para lhe falar. Como lhe dizer, meu Deus? Quando Paulo fala que as suas petições sejam tudo conhecidas diante do Senhor, quando ele fala conhecido, dá a entender que parece que Deus não sabe o que é que você quer. Tudo conhecida, o Senhor sabe. Mas quando você revela, abre a boca, diz tudo, o Senhor, isso até fica mais fácil, não é? Quando você diz para alguém tudo o que você queria dizer, opa, que alívio deu em mim. Imagine para o seu Deus, que lhe vê, sabe o que você quer, sabe o que você vai falar. Se você não falar, ele sabe, mas o revelar para ele, isso te ajuda até vencer as coisas que estão em cima de você, em cima de nós. A ansiedade, a gente consegue vencer quando a gente diz tudo para o Senhor. Diz tudo. O capítulo 10 de Jó, o capítulo 10, Jó, ele lamuria, ele murmura o capítulo inteiro. O capítulo inteiro de Jó, capítulo 10, é dizendo para Deus o que ele bem queria dizer. Bem queria dizer, por que o Senhor não permitiu que a minha mãe fosse logo estéril, que não precisasse colocar esse cidadão no mundo, e se nascesse, que fosse abortivo, que morresse? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu sou o teu servo, ele dizia. Jó, já dentro do seu problema. Eu lhe pergunto, Deus respondeu a ele? Não respondeu. Deus não respondeu. Lá adiante, no capítulo 37 ou 38, Deus disse, eu quero também lhe fazer uma pergunta. Deus disse para Jó, onde você estava quando eu fundei o mundo? Deus está dizendo para Jó, está questionando o quê? Eu sou o seu Deus. Ele estava dizendo para Jó. O tempo inteiro, Deus disse isso para ele. Onde você estava? Eu sou aquele que posso colocar o mar na palma da minha mão. Você sabe quem eu sou? Deus dizendo para Jó. Mas a gente não, né? De vez em quando, que já chega. Outro dia eu estava, num desses dias aí, agoniado, para não chamar de ansioso, eu fui ajoelhar na cama para orar, né? Mas antes de orar, peraí, amanhã eu tenho que fazer isso. Depois de amanhã, peraí, quando eu fui orar, não sabia mais o que dizer. Levantei e fui dormir, não adiantou. Eu vou dizer o que para Deus agora? Tá? Então, Paulo estava dizendo, tranquilo, mostra tudo, diga tudo para Deus e sejam conhecidas com ações de graça. Depois que você apresentar tudo ao Senhor, Paulo diz, glorifique a Ele com ações de graça. Muito obrigado, Senhor. E olha, eu posso garantir para você que Paulo, ele não tinha atingido esse estágio. Quer ver? Paulo, ele não era perfeito. Deixa eu ver o versículo com você, capítulo 3. 13. Olha o que Paulo passou toda essa confiança para os irmãos da igreja, sabe? E ele disse no versículo 13 de Filipenses. É 3, capítulo 3 mesmo. 3:13, é 13. É 13. É Filipenses 3:13 mesmo, tá? Tá aqui anotado, tá bom? Bom, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Irmãos, ele falando com a igreja de Filipos, por carta, tá bom? Irmãos, quanto a mim, olha o que eu vou lhe dizer. Ele fala assim para a igreja, eu estou falando de mim agora. Ele chega a dizer, então, olhe para mim, ele disse. Olhe para mim. Quanto a mim, ele fala, não julgo que haja alcançado, tá vendo? Eu não julgo, eu não afirmo que alcancei esse estágio. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, o que passou, passou. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo. Marcha, vai na frente. Vai na frente. Paulo está dizendo que eu não alcancei, mas quando essas coisas vêm sobre mim, eu lembro que atrás não interessa. O que vai vir no futuro não é comigo, eu estou vivendo o presente.
é um remédio para vencer a dona ansiedade. E confiado no Senhor, é claro. O que passou não interessa, o futuro não é seu e o presente é onde estamos vivendo. E alguém já disse, quando você está ansioso por alguma coisa, o que vai acontecer, lhe deram uma notícia. Daqui a 30 dias, você está ansioso agora. Eu já me estressei aqui, já fiquei ansioso aqui, já estou me acabando por aqui, e o problema não chegou ainda. Não chegou, mas não, peraí, me disseram que é daqui a 30 dias, sim, eu já vou me estressar agora, para não ficar, já está agoniado. E no dicionário, a palavra ansiedade, a tradução, ela traduz como se fosse uma coisa chamada estrangulamento. Ansiedade lhe aperta, lhe sufoca, tira o seu poder de reação. Você não tem, você fica abatido, sabe? Abatido. Eu conversei com a senhora hoje, seu Joel, o senhor não sabe o que é isso não? Eu digo, sei sim, mas no estado da senhora eu não passei não. Seu Joel, eu tive um derrame, sabe, perdi a metade da visão esquerda, eu só enxergo um pouquinho e tal, passei não sei quantos dias internada. Por quê, dona menina? Ansiedade, meu filho, em casa, com tanta coisa e tal. Eu disse, mas ela só chegou a esse ponto porque a senhora tem uma família tão equilibrada. Porque o senhor só está conhecendo a minha filha aqui. Quer conhecer o resto? Eu digo, não, nem pense nisso. Tá? Mas fique tranquila. E agora? Agora eu tomo um remédio para isso, um remédio para aquilo e outro remédio para aquilo, para ver se eu consigo manter um controle. E o senhor toma remédio? Não. Bebo água, minha pessoa, em casa. Não tomo remédio, sabe? Mas não deixo de ser ansioso também. Agora, quando você ouve essas coisas, alguém contando a história da própria vida para você, você fala, vou controlar esse negócio. Se não, olha para o estado da pessoa, véio. Imagina chegar é difícil. Então, Paulo disse que as coisas que aconteceram não mais interessam, as que vão vir é com Deus, e eu estou vivendo o presente. Por isso, consigo vencer essas coisas. Mas, acima de tudo, confio no Senhor. A rocha que a gente pode segurar e ela não vai se partir. Qualquer que seja o terremoto, essa rocha está lá o tempo todo. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha, tá bom? Eu queria que você abrisse também para mim em 1 Pedro. Só essa vez que a gente vai mudar. Eu terminar, viu? Vou terminar já. A primeira vez, é só que a gente vai mudar. Só agora, viu? 1 Pedro. Tá certo? 1 Pedro 5. Conhecido o versículo. Conhecido. 1 Pedro 5. Versículo 7. Só digam para mim a primeira palavra na Bíblia de vocês. Só a primeira palavra. De novo. Um teste para vocês. Novamente. Só mais uma vez. Pronto. Quando você dá alguma coisa para alguém, não é? Você chega e fala assim, de mão para mão, não é isso? Tome, é seu. Quando você lança, você está dizendo, eu não quero mais. Não é? Você entrega, né, para alguém. Quando você dá para alguém, quando você fala, nós vamos orar, pronto, nós vamos orar, conversar com Deus. Senhor, nós estamos aqui na nossa... Quando fala lançar, é você pegar tudo e, sabe? E você quer dizer, no lançamento, você quer dizer, eu não quero mais isso aí. Não quero mais isso aí. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Categórica, né? Tem alguma outra palavra a não ser ansiedade na Bíblia de vocês? É ansiedade, não é isso mesmo? Lançando sobre ele toda, não é um pedaço, nem uma parte. Toda a vossa ansiedade. E o versículo termina, o apóstolo Pedro dizendo, sabe por quê? Não? Nós temos o controle da situação porque temos o Senhor ao nosso lado. Nós temos o controle da situação porque Ele está ao nosso lado, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós.
o versículo 7, irmãos. Volte agora, por favor, novamente, para a gente já encerrar. Versículo 7. Paulo fala, depois de tudo, o ansioso, o Paulo ansioso, que passou por tudo aquilo, ele fala: e a paz de Deus, a paz que Deus tem, se você aprender, lançar sobre ele, apresentar ao Senhor toda a sua inquietude, sabe? Se nós aprendermos a fazer isso, a paz que vem do Senhor, que ele fala assim, ó, que excede todo entendimento. Esse excede, o mundo não vai entender que paz é essa. Você dentro de um problema gigante e você conseguir respirar e dizer: opa, consigo. Eu consigo. A paz que excede todo entendimento. Quando fala excede, está acima do conhecimento humano. Ninguém vai entender que paz é essa. Entende você, porque você tem um Deus do tamanho do que ele é. A gente entende por isso. A gente entende por isso. Sabe? Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Todo, você inteiro, na mão do Senhor, aprendendo a fazer isso. Nós vamos... vai expelir de nós essa paz que vem de Deus, e o mundo não vai entender. Mas nós precisamos ter essa paz, porque o mundo está aí detonado, acabado por causa disso, e nós temos visto coisas terríveis acontecendo por causa principalmente da falta de paz. Muitos dizem: eu não sabia o que estava fazendo, acabei por fazer. Não tinha essa paz, tá bom? E o versículo 8, quanto ao mais irmãos, versículo 8, Paulo dá um conselho para a gente trocar a ansiedade por isso. Quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, se isso existe, nisto pensai. Troca. Paulo está dando um conselho, apóstolo Paulo, o homem de diversos problemas, troca tudo isso de ansiedade e problema por isso aqui. E ele encerra dizendo que se nós tivermos a habilidade, confiado no Senhor, é claro, e fizermos isso, e que também aprendeste, olha bem o que ele diz no versículo 9, a gente vai encerrar. E o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste de quem? Ele fala dele, tá vendo? De mim. Eu estou lhe dizendo o que eu de fato passei e como venci. Ele está dizendo isso. Passei por tudo isso e de fato venci. E quando eu venci, e o Deus de paz será convosco. E o Deus de paz será convosco. E o Senhor, nesses dias ruins que estamos vivendo, tá? Ruins que estamos vivendo, nós temos de fato experimentado coisas terríveis. Terríveis, tá bom? Terríveis. As igrejas também têm sofrido por isso. O apóstolo Paulo era cuidadoso em dizer para que a igreja andasse no mesmo caminho, fizesse a mesma coisa, andasse na mesma situação. Quando 2 minutos. Quando meu irmão faleceu, deve ter já de março. Eu lembro que foi 17 de março, porque foi quando eu comemorei o aniversário de casamento com Nilda. Belo dia para o aniversário. Então, os irmãos perguntaram a mim, meus irmãos, como é que nós vamos resolver as coisas? Aí eu distante, embora morando no bairro, mas o celular meu lá bombardeou, e Diane falou, eu pensei em ligar para alguém. Eu disse, mas Diane, a família está... Não, mas eu só lembrei de você na hora. Aí eu disse, fala o que foi. Aí ela me contou a história. Eu disse, você contou para mais alguém? Não, eu não estou com coragem de contar isso por enquanto. Diane falou, já tinha chorado um bocado e tal. Eu nem sei o que dizer a você agora na situação dessa. Como é que você está? Eu digo, peraí. Aí eu entrei em casa, eu estava trabalhando próximo de casa, e eu fui para o quarto e peguei o celular e liguei para ela. Fala com calma. Quem faleceu? Pronto. Nosso irmão. Qual deles? Pronto. Disse o nome. Foi o que aconteceu. Ele teve um infarto fulminante. Tá bom.
Aí eu perguntei para ela, você conversou com a Helena, que é a minha cunhada, a esposa dele? Não, a gente não conversou nada com ela ainda não. Quem passou a notícia para a gente foi Suzy, que é filha dela, mas Leia também, que é filha dela, sobrinha da gente. E o que é que nós vamos fazer? Perguntei para a Diane falou, eu não sei. Eu disse, mas a gente precisa saber o que a gente vai fazer. Pronto. Foi isso mesmo? Foi. Minha mãe já sabe? Eu perguntei, minha mãe já sabe? Não, minha mãe não sabe. Eu digo, prepara a véia aí, porque senão a gente pode, sabe, fazer 2 sepultamentos. Então a gente foi trabalhando para contar a história para ela, contar o acontecido para ela. Pronto, já sabe? Tá. Minha mãe chorou 24 horas seguido. Lógico, não era normal disso aí. Passado o tempo, no dia seguinte, sabe, ligaram para mim novamente, o pessoal da família e tal. Joel, ligue para fulano de tal aí, que é para o ônibus vir pegar a gente aqui e tal. Pronto. Aí eu disse, tá, eu vou tentar ligar aqui. Aí ligaram de novo para mim, o ônibus tá demorando, tá, e ficou aquela coisa em cima de mim. Lá no celular o tempo todo, tal, peraí gente, tá, calma, tal. Aí resolveu, quando eu consegui ligar para o ônibus, tava tudo certo, tá indo para Marechal pegar o povo, tá. Quando o ônibus chegou aqui no bairro para pegar o povo, o ônibus que veio era o ônibus dele. O ônibus que veio pegar a gente para levar era o ônibus dele. Eu tomei aquele bate de frente para mim, eu tomei um susto daquele, é o ônibus dele que levou a gente lá pro sepultamento. E ficou aquela. Aí depois de passar dos dias, eu conversei com um, conversei com outro, fui na casa de Leia, conversei com a Helena queria falar comigo sobre um bocado de coisa, tal. Aí a gente foi conversando, pronto. Depois eu parei em casa, Nilda perguntou, você não está assistindo nada não? Eu disse, não. Você tem certeza? Ainda tudo tranquilo. Aí eu conversei com alguns irmãos também, meus e sobrinhos. Gel, você precisa chorar. Eu digo, por que eu preciso chorar? Porque isso vai te fazer bem. Eu falei, gente, relaxa. Na hora que eu soube da notícia, o consolo do Senhor chegou ali. O consolo do Senhor chegou ali, na mesma hora que eu soube da notícia. Eu tenho certeza disso, porque a única coisa que veio à cabeça foi o meu irmão estar na presença do Senhor. Ali, o consolo. Eu não estou dizendo com isso, sabe, irmãos, que os irmãos não devem chorar. Chorar é muito, né? Chorar é muito bom, sabe? Passado um dia, 2 dias, eu até estava evitando ficar no quarto sozinho. Mas uma vez não deu. Aí eu me. Mas eu tinha certeza de tudo. Tenho convicção de tudo. Sei o porquê que Deus escolheu isso. Eu preciso crer no meu Deus, independente das circunstâncias. Eu não posso crer em Deus e dizer para ele, por que o Senhor fez isso? O Senhor não podia fazer isso, meu irmão. O Senhor não podia fazer, mas Deus pode tudo. E o consolo melhor para nós é por saber que Deus pode tudo. Mesmo na hora em que a gente entende que não podia ser desse jeito, podia ser de outra maneira. Mas Deus é isso aí, crer no Senhor, a paz que o mundo não entende, que excede todo entendimento, é essa paz aí. Onde todo mundo fala que está tudo errado, sim, está tudo errado, mas você tem um Deus que está do seu lado, que ele é correto. Está tudo errado. Sabe? E os irmãos, não, repito, os irmãos devem chorar, faz muito bem, muito bem. Inclusive eu tenho um cunhado que disse, eu não consigo chorar, e é doente. Chora, tem que chorar, mas o Senhor me trouxe consolo. Me trouxe consolo, principalmente por saber que o meu irmão está servindo ao Senhor. Isso é consolo. Isso é consolo. Então ficou tudo tranquilo. Então nós conseguimos resolver tudo, sabe? Minha mãe chorou um bocado mesmo. Foi 24 horas chorando, segundo que me informaram. Mas Deus sabe todas as coisas. Todas as coisas Deus sabe. Sabe, eu não sou robô. Eu não sou guiado por controle remoto. Não, sou igual aos irmãos. Mas quando essas coisas acontecem, Nilda fala, incrível, eu não consigo. Consegue, minha filha. Quando eu falo para você, consegue. Sabe? O mesmo Deus que está comigo, ele é o seu Deus também. Consegue. E Deus vai nos dando consolo. Porque, sabe, queridos? Eu tenho uma impressão de que nós ainda vamos receber muitas notícias ruins por aí. Ou não? Tenho certeza disso. Sabe? Muitas notícias. Notícias que vão, de fato, colocar em xeque a nossa fé. E deixa eu falar uma coisa para você aqui, para a senhora. Para você, não, para a senhora, ao respeito. Eu tenho aprendido muito com Deus através da sua vida, viu? Através da sua vida. Pode acreditar. Muito com Deus. E com o pastor também.
Sei muito bem o que vocês estão passando. Não faço nem ideia. Mas tenho regozijado no Senhor pela vida de vocês, sabe? E o Senhor tem me dado ânimo quando eu vejo vocês disserem que Deus é superior a qualquer coisa. Acima de qualquer coisa, Deus é superior. Sabe? Então não importa que eu tenha quase 40 anos andando, servindo ao Senhor. Não. A experiência de vocês tem me dado força para eu saber todo dia quem de fato é o Deus que eu sirvo. Certo? E por favor, não mude não, pelo amor de Deus. Não quero um dia dizer, oh meu Deus, a missionária. Não. Eu espero que o Senhor dê a vocês o consolo total. Descanse nele, a igreja. Nós estamos fazendo 13 anos de vida. E os irmãos, lembram como era isso aqui? Lembra como era isso aqui, quando a gente começou? E olha o que o Senhor fez por nós. Olha o que o Senhor fez. Que a nossa vida seja todos os dias, queridos, sabe? Pautada na palavra de Deus. A ansiedade, ela vai continuar. Vai continuar. Nós vamos enfrentar problemas todos os dias. Mas assim fez Paulo. Eu prossigo para o alto, em busca do prêmio da soberana vocação. O Senhor vai vir buscar a sua igreja, sabe? E Ele quer encontrar um povo servindo a Ele, que passou por tudo, que venceu tudo, que enfrentou tudo, mas não desistiu de servi-lo. Amém? Que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Amém.